Beleza. Vamos ver se agora não fica picotando. Eu estava falando, né, gente? A gente tinha a nossa primeira expressão e a gente utilizou o axioma 18, né, a nossa regra 18, que é a regra da implicação, onde nós, a partir de uma condicional, a gente passa a ter a negação da primeira parte e o nosso conectivo de ou. Então, eu estava explicando que a gente pegou nosso lado esquerdo da nossa condicional, que seria o nosso P, fez a negação dele. Então, como a gente tem uma conjunção, ou seja, nós temos duas proposições simples, a gente faz a negação colocando o não para o lado de fora do parênteses. A gente trocou a nossa condicional pelo nosso ou, nossa disjunção, e manteve o nosso lado direito. Aí, eu não vou lembrar quem, deixa eu abrir aqui os participantes, para poder ver. Acho que foi o Alex que falou, que ele utilizou o 16, se eu não me engano. Não foi isso, Alex? Isso mesmo, professor. Isso. Então, aqui o 16, o que ele preconiza? Que os dois sejam efetivamente P e não P, nesse caso daqui. Pois, ou seja, P e não P poderia ser não Q e P e aí o não Q e P, entendeu? A questão é que os lados eles precisam ser iguais. Eles não podem ser duas proposições distintas. Porque na hora de montar a tabela verdade, isso daqui realmente dá falso e quando é disjunção realmente dá verdade. Nos casos aqui de cima das identidades, sendo tudo tautologia ou contradição, sempre vai dar, de acordo com cada caso, né, verdade ou própria coisa ou falso. Então, por isso que a gente não pode utilizar o 16 aqui, porque são duas proposições distintas. Deu para compreender? Compreendi sim, professor. Tá, ok. Então, assim, a gente utilizou isso. Novamente, o que é importante na álgebra? A gente achar os conectivos ou o conectivo que são a nossa referência. Então, assim, nós temos uma bicondicional. Muito provavelmente a gente vai utilizar a parte da equivalência. Nós temos uma conjunção com uma condicional. A gente pode utilizar a exportação. Olha só, aqui muita gente utilizou a exportação, porque nós temos justamente isso. Nós temos uma conjunção e nós temos uma condicional. Não foi por aqui que eu resolvi de outra forma, mas poderia ser utilizado a exportação. Tá? Então, perfeito. A gente utilizou aqui, nesse caso específico, a 18, que é a nossa implicação. Aí agora nós temos não que e P. Sempre que a gente tem uma negação de uma conjunção ou uma disjunção, a gente vai utilizar o famoso De Morgan, seja conjunção ou disjunção. Nesse caso daqui, como é uma conjunção, é a regra 8. Vou colocar ele assim, pode. Então, a gente tem que o não P e Q, a equivalente é não P ou muda o conectivo, não Q. Então, a gente tem que negar as duas partes e trocar o conectivo, que é o que a gente fez. Aqui, como já tinha... Aqui a gente poderia até desmembrar, tá? Tem alguns alunos que fizeram isso. Colocaram não que e depois demonstraram, através aqui da dupla negação, a 17, que ele vira que, efetivamente. Eu pulei essa parte, tá? Porque o não digamos assim, já está bem compreendido o que é.
Então, eu não utilizei esse daqui, mas quem utilizou para fazer a demonstração está correto também. Então, aqui, o não que virou que, o P virou não P. E mudamos de conjunção para disjunção. Então, alguém teve dúvida como é que foi a aplicação do De Morgan aqui? Professor, só uma dúvida. Sim. O não, ele seria, substituiria essa expressão do que ou não que por só que? Só para entender. Vou colocar aqui. Então, olha só, o que a gente tem aqui? Deixa eu ver se eu consigo copiar. Foi. Nós temos esse carinha daqui. A gente vai aplicar o De Morgan, certo? Então, o que nós temos efetivamente? O P e... Aí, o que algumas pessoas fizeram? Fizeram isso daqui. Não que, e, não P, ou P. E aí, depois, indicaram que esse carinha daqui, na verdade, pela dupla negação, número 17, ele vira Q. Isso daqui some e ele vira só o Q. E aí continua. P, não P, perdão. Eu acho que muda o sinal aí, viu? Aonde? Antes do não P. Aqui? Não, esse sinal... Ah, tá, eu não inverti aqui o sinal. Não, isso. Do ou. O conectivo, sim. É. Isso. Entendeu? Aqui, algumas pessoas fizeram dessa forma, para demonstrar a dupla negação aqui. Ah, beleza, entendi Mas, agora. assim, aqui no gabarito eu já fui direto, eu não fiz esse passozinho. É isso que eu quis dizer. Ok. Entendido? Ok? Ok. Beleza. Então, vamos lá. Então, a gente aplicou aqui o De Morgan, né? Tivemos esse carinha daqui como resultado. Aí, o que a gente tem aqui? Nós temos ou e ou. A gente olhando aqui, na regra 5, um pouquinho mais acima, nós vemos que nós temos a associatividade com ou e ou. Isso daqui vai ser importante para a gente, porque a gente vai, digamos assim, poder trocar o parêntese de lugar. Com isso, a gente deixou, né, a gente viu aqui na associatividade que a gente tem um agente externo que depois ele fica interno e um interno que vira externo, ok? Então, é isso que acontece aqui. O nosso que estava interno ao parênteses ficou externo. E o nosso P, que estava externo, ficou interno, para que a gente possa ter isso daqui, bem visível. Isso daqui, o não P ou P, é justamente o que a gente já tinha visto agora há pouco tempo, que a gente falou sobre ele. É a nossa identidade, onde P ou a negação do próprio sempre vai dar uma tautologia. Então, a gente pegou esse carinha daqui, né, depois da conversão pela associatividade, a gente pegou esse carinha daqui, especificamente pela identidade 15, e disse, olha, não P ou P, na verdade, é sempre V. E nós agora temos que ou uma tautologia.
E aqui o que a gente tem quando a gente tem uma ou? A gente tem pela identidade 11, ó, tautologia ou alguma coisa, qualquer coisa que seja, sempre será uma tautologia. Então, verdade ou qualquer coisa sempre dá verdade. E aí depois a gente utilizou novamente uma identidade, só que agora é uma conjunção e não uma disjunção, onde nós temos que uma verdade e alguma coisa sempre é o próprio alguma coisa, que nesse caso daqui é o P. Conseguiram entender o passo a passo? Vocês estão me ouvindo? Sim, professor, deu para entender. Assim, eu fiz algumas coisas assim com um pouco de dificuldade, até com ajuda e tudo mais, mas assim, deu para esclarecer bastante. Que bom. Que bom. Então, desculpa. Então, o que é importante, né? Como eu frisei nas aulas, o que é importante na parte da álgebra é a gente verificar os conectivos e identificar qual deles a gente consegue associar aqui. Então, temos uma ligação externa para uma conjunção ou disjunção, sempre vai ser o De Morgan. Temos um ou externo e um e interno, distributividade. Temos uma condicional, pode ser implicação ou contrapositiva, de acordo com aquilo que está sendo pedido na hora. Então, os conectivos é que regem aquilo que a gente vai fazer na nossa álgebra. Tá bom? Gente, vou fazer o seguinte, a sala, muito embora tenha dado aquele problema, ela não parou a contagem de tempo. Eu vou ter que fechar essa daqui e abrir uma nova, tá bom? Então, estou fechando aqui.